a paz do Senhor. Meus irmãos, é motivo de alegria, viu? De estar aqui com vocês, mais uma vez, para agradecer e bendizer o nome do Senhor, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, acione o sininho, né? Deixa o sininho lá acionado, dê seu like, compartilhe, vamos fazer esse canal crescer, em nome de Jesus, né? Tem vários objetivos aí pra gente alcançar, hein? Mas tudo tá na vontade do grande. Tudo é na vontade dele. A gente faz a nossa parte e o Senhor, ele faz a dele, né? E eu tinha falado para vocês que eu ia falar sobre Daniel, lembra? E Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito de Daniel, falando sobre Daniel lá na cova dos leões. Lembra que eu falei? Vamos ler? Vem comigo. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 12, versículo 12. Versículo 12, deixa eu colocar meu óculos. No versículo 12 diz assim, Daniel 6, e versículo 12, que diz assim: então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Perguntaram, né? Aí respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podes revogar. Aí no versículo 13 diz assim: então responderam eles e disseram diante do rei: Daniel, o que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Quando o rei ouviu isso aqui, Daniel era querido, Daniel era da corte. Daniel, ele tinha se tornado um jovem da corte quando ele revelou os sonhos para Nabucodonosor lá no passado. Ele havia revelado o sonho e tinha falado sobre a imagem, né, de ouro do rei. E o rei, ele teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, mas o Deus do céu revelou o sonho para Daniel. E Daniel, quando teve a revelação, a Bíblia diz que Daniel louvou a Deus, porque Daniel não quis o mérito para si próprio. Ele passava o mérito para quem merece toda a honra, toda a glória, para Deus. E não vou falar da estátua, porque aí seria um estudo. Eu só tenho 15 minutos para poder estar trazendo uma palavra mediante a isso aqui, falar sobre a cova dos leões. Então, nós lemos no capítulo 6 e no versículo 12, quando eles fizeram um complô, né? Os homens, com inveja de Daniel, eles levaram Daniel ao rei. Então eles disseram assim: olha, rei, aquele Daniel que tu trouxesse lá, do cativo lá de Judá, ele tá nem aí para você não, viu? Seus editos aí serve nada. Ele continua adorando ao Deus dele. E aí, naquele momento, o rei, ele se perturba dentro de si, porque ele queria livrar Daniel. E ele passou todo dia, se você ler mais aí para frente, no versículo 13, 14, você vai ver que ele passou todo dia preocupado, procurando de todas as formas livrar Daniel. Mas os seus
presidentes, seus governadores, os seus ali, eles não queriam. Eles queriam ver Daniel morto. Você sabia que você incomoda, né? Você incomoda. A tua luz, teu brilho, incomoda, né? E por incomodar, muita gente não suporta olhar nos seus olhos. Infelizmente, é assim, né? E às vezes algumas pessoas acham que Deus é Deus só de amor, né? Esquece que o Senhor também é Deus de justiça. Daniel não teve como ser livrado da cova. O rei tentou de todas as formas, como rei, livrar Daniel e não pôde. Ele teve que cumprir o edito, jogar Daniel na cova. Os leões estavam famintos. Entenda, eles estavam famintos. Diz a Bíblia que Daniel foi jogado na cova ao entardecer, para passar a noite ali na cova, ou seja, ia ser devorado ali. O rei fechou a cova e selou com o seu próprio anel. A cova foi selada com o rei. Mesmo o rei querendo livrar, não pôde. Não pôde. O decreto do rei não podia ser revogado. E os homens fizeram tudo direitinho. Olha, pode até fazer tudo, viu? Para te derrubar. Mas o Senhor, o Deus de Daniel, o meu Deus, é o mesmo que não mudou e não mudará. Ele livra você até dentro da cova. Daniel foi jogado lá na cova e o rei passou a noite sem dormir, preocupado. O que seria que tinha acontecido com Daniel? E o rei ficou ali, de uma certa forma, orando ao Deus dos céus. Ou seja, ao Deus de Daniel. Ele tinha outros deuses, mas ele sabia que ninguém mandava mais do que o Deus de Daniel. Oh, glória! Ninguém mandava mais. E aí de manhã, quando o sol começa a raiar, o rei, vai para a cova. E quando ele chega na cova, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo. Ei, servo de quem? Do Deus vivo, do Deus dos céus. Dá-se-á que o teu Deus a quem tu serves pode te livrar da boca dos leões. Aí o Daniel lá embaixo gritou: Ô rei, vive o Senhor, o meu Deus. Ele me livrou da boca dos leões. Entenda, naquele momento, o rei muito alegre tira a pedra, levanta a pedra, joga a corda para puxar Daniel da cova e tirar Daniel da cova. E tira Daniel perfeito. Tira Daniel perfeito. Daniel sai vivo depois de uma noite inteira em um covil, ou seja, em uma cova cheio de leões. Você já imaginou? Você já foi no zoológico? Onde tem um leão? Quando ele urra, dá um susto que abala até teu coração. Imagina você lá dentro com eles. Imagina. Você poderia escolher a cova dos leões ou a fornalha de fogo ardente? Se pensar no fogo, você ia morrer de uma vez. E os leões te arrancando os pedaços. Aqueles homens, a Bíblia não diz, mas eu acredito que eles passaram a noite vibrando, comemorando, porque eles já achavam que Daniel
estava morto. Eles já acreditavam que Daniel já não mais existia. Mas para sua surpresa, de manhã o rei manda chamar todos que apontaram Daniel. Eita! Todos que apontaram Daniel para jogar ele na cova foram trazidos à presença do rei, e o rei mandou jogar não somente eles, mas seus filhos, suas mulheres, seus familiares foram todos jogados na cova. E a Bíblia diz que antes que eles tocassem o chão, os leões os devorarão. Ei, não brinca com crente, não. Quer um conselho? Esquece crente. Crente de oração, não brinca não. Não brinca não. Porque a cova que você preparar para um crente é a mesma cova que você vai cair dentro dela. Aleluia. Se você, crente, homem, mulher, criança, menino, tudo de Deus, você que honrar o teu Deus, jamais ele te deixa só. O salmista Davi, lá no Salmo 139, diz assim: de onde me esconderei eu da tua presença? Né? De onde? Se eu fizer a minha casa no mais profundo chão, lá no meio do mar, o Senhor está me vendo. Se eu fizer nos ares, é a tua morada. De onde me esconderei da tua presença? Aleluia! De onde me esconderei da tua presença? Daniel foi jogado na cova. Lá tinha os leões. Você está entendendo o mistério? Mas Daniel saiu sã da cova. Então, a palavra hoje para você é: Deus pode permitir que você entre dentro da cova, mas Ele é o mesmo Deus que te livra dentro da cova. Você pode falar assim: ô irmão, mas tem tantos crentes morrendo aí? Tem. Se chegar o momento até agora, eu falando com você, Jesus me guarda e leva. É dele. O tempo é dele. Pertence a ele. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: crente tem dono. Crente tem dono. Certo? Deus não deixa os seus desamparados.